Amém. Mais uma vez, em nome do soberano Criador dos céus e da terra. Agora vamos para um caso também difícil. Um caso que até derrubou a fé de pelo menos um erudito dos nossos dias. É que ele achou que o Senhor Jesus, em Marcos 2:26, tivesse falado um erro. Vamos ver então como é que fica em Marcos 2:26. Você percebe, mudando de assunto, que eu larguei a questão das anomalias em Mateus. Por quê? Porque você tem tudo isso escrito. E você pode então levar em casa e mastigar aos poucos e analisar com cuidado. Eu não posso me deter tanto aqui, porque tem muito chão ainda que temos que correr. Mas como está tudo preto no branco, você pode fazer em casa. Marcos 2:26. O soberano Jesus está conversando lá com os fariseus, que estão achando ruim, que o pessoal não está observando o sábado e tal. Aí ele vai no verso 25. Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam. Atenção para o verso 26. Como entrou na casa de Deus, esta Bíblia fiel diz assim: no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também, etc. e tal. A dificuldade é exatamente que, se você comparar com o relato em Samuel, não bate. 1 Samuel 21, em verso 1. Quer dizer, não bate se você ler dessa forma. 1 Samuel 21:1. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só, e ninguém contigo? Aí Davi vai mentir ao coitado de Aimeleque e deu no que deu. A dificuldade é que, obviamente, Davi foi com Aimeleque, o pai de Abiatar. Mas aqui Jesus, dependendo da tradução que você pegar na mão, mas quase todas as traduções que eu já vi, dizem no tempo de Abiatar, ou coisa que vale. Só que não foi Abiatar, foi Aimeleque. Então, um erudito dos nossos dias, criado num lar evangélico, mas não. Se Jesus proferiu um erro histórico, então não é Deus. Virou as costas e se mandou. Agora, eu lamento a decisão que o homem tomou. Eu acho que um dia ele também vai lamentar. Entendo mais que foi uma atitude totalmente desnecessária. Se não, vejamos. A questão aqui, que a questão é Marcos, exatamente, é questão de entender como é que funciona aqui o texto grego de Marcos. O que está aqui como no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e no texto grego é 3 palavras. A preposição epi, o nome Abiatar e o vocábulo único que significa sumo sacerdote. Então a gente coloca um traço entre sumo sacerdote, então, sobre Abiatar, sumo sacerdote. Muito assim ao pé da letra. Acontece, no entanto, que a preposição epi é de todas as preposições gregas a mais versátil. No léxico assim, padrão, BDAG, quer dizer, o Bauer, Danker, Arthur Gingrich,
BDAG, é standard, quer dizer, todo mundo utiliza. Esse léxico dá meramente 18 sentidos diferentes para essa preposição epi. Quer dizer, é um leque. E entre os sentidos normais é em direção a. Eu entendo então que o que Jesus está aqui dizendo é exatamente em direção a Abiatar. Ou, para simplificar o português, eu meramente coloco o verbo tornando Abiatar sumo sacerdote. Agora, isso aí eu não estou tirando do ar, não. Primeiro, é preciso saber que quando Jesus está aqui diz, nunca lestes, fatal, ele está falando do Antigo Testamento, porque nenhuma coisa do Novo Testamento ainda havia sido escrito quando Jesus diz isso. Então, quando ele diz nunca lestes, é Samuel, fatal, não tem por onde correr. E ele está conversando com fariseus. Eles tinham lá seus defeitos, mas eles conheciam a Bíblia. Eles respeitavam assim o Torá e tal. Um caso notório, como o rei Saul massacrar 85 sacerdotes, isso aí era conhecido demais, que todo mundo conhecia esse negócio. É notório, é uma barbaridade. Os fariseus, ouvindo Jesus, iriam imediatamente, iriam se projetar para o que aconteceu lá atrás. E o que aconteceu lá atrás é o seguinte, quer dizer, em 1 Samuel 21, a partir do primeiro verso, Davi vai, mas ele chega com alguns homens, mas ele sem armadura sequer. Aí o coitado do homem, ele ficou com medo. Mas Davi mente na cara, mente para o coitado. Ele nem estava nem com a espada, nem nada, tanto é que ele pede se não tem alguma coisa e tinha exatamente a espada de Golias aguardado ali, Davi leva. Só que tinha um sujeito por nome de Doeg, Edomeu, que era pastor-chefe lá do rei, e ele estava ali observando tudo. E ele, se mandou para contar tudo para o rei. E o Aimeleque, ele já está entendendo a jogada, ele já está antecipando, ele já estava com medo, estava tremendo de medo, coitado. Vamos agora ficar em Samuel um pouquinho, vamos ao capítulo 22. Verso 16. Aí Saul manda matar Aimeleque. Só que você sabe que o Abiatar escapou. Como é que ele escapou? Essa é a questão. Verso 16, matou todo mundo. Eu quero chegar agora ao verso 20. Estou aqui no capítulo 22. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitobi, cujo nome era Abiatar. Então aqui declara que Abiatar era filho mesmo de Aimeleque, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha massacrado os sacerdotes de Jeová. Atenção, então Davi disse a Abiatar, bem sabia eu naquele dia que estando ali Doeg, o Edomeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei a ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Davi assumiu, não, o culpado foi eu. Fica comigo, tal e tal. Quem procura a tua vida, procura a minha. Prosseguindo. 23, verso 6. Sucedeu que, verso 6 do capítulo 23, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila,
Atenção, desceu com o éfode na mão. E mais tarde, verso 9, Davi utiliza o éfode para indagar a Deus. Disse a Abiatar: traze aqui o éfode. E disse Davi: ó Jeová, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que tá. Agora, só tinha um éfode que servia para você receber resposta de Deus. Era exatamente o éfode que tinha o sumo sacerdote, porque esse único éfode tinha o tal do Urim e Tumim. A gente não sabe exatamente o que teria sido aquilo, mas óbvio fica em Números 27 e verso 21, Esdras 2 e verso 63, que servia para você perguntar a Deus uma coisa e Deus responderia. Agora, aquele éfode era para um sumo sacerdote, assim como a coroa era para um rei. Quer dizer, era o símbolo do cargo. Os fariseus que estão ouvindo Jesus, eles sabiam da história inteira. Se Abiatar está com o dito cujo éfode na mão, é porque ele é o sumo sacerdote. Tal. Ele tem o tal éfode porque é o sumo. Como é que Abiatar chegou a ser o sumo? Como é que ele chegou a ter esse tal éfode na mão? Eu não estava lá e o texto não explica, mas o que eu entendo, provavelmente, exatamente que como Aimeleque, e o Davi diz, quando eu vi Doeg, eu já sabia o que ia acontecer. Não somente Davi sabia o que ia acontecer, mas Aimeleque também sabia que ele sabia que iria ter pouco tempo. Então eu creio que imediatamente, mal o Idomeu some de vista, como também Davi se manda, Aimeleque pega seu filho Abiatar e vem cá. Ele consagra ele sumo sacerdote, ele entrega na mão dele o tal éfode e diz, ó, se manda. Se esconde. Só por isso que Abiatar também não foi massacrado junto com os outros 85. Como é que os soldados não pegaram Abiatar? Porque ele já estava escondido. E por que estava escondido? Porque o pai mandou esconder. Há tempo. Não tinha tempo muito para perder também não. Então, o que o soberano está fazendo aqui em Marcos é o que o Messias, que trouxe tanto a graça como a verdade, o Messias aqui está trazendo a verdade. Nunca a Bíblia coloca pano quente em cima de pecado, procurando encobrir pecado, nunca. Tanto é que eu não comentei, mas em Mateus 1, na genealogia dada ali, quando chega em Davi, quando fala na mãe de Salomão, diz, a mulher de Urias. Agora, Salomão foi gerado após a morte de Urias. Mas o texto não coloca viúva, porque Davi não casou com uma viúva. Davi roubou, foi a mulher do outro. E 3.000 anos depois estamos lendo a mulher de Urias. Quer dizer, o texto não esconde absolutamente o pecado de ninguém. E aqui o soberano, comentando o caso, aquela mentira de Davi custou a vida de 85 sacerdotes. Então essa visita de Noé tornou Abiatar o sumo sacerdote, que aquilo foi consequência imediata da visita de Davi e a mentira que ele contou. Então, longe de ser um problema, e ninguém absolutamente deve jogar fora a fé por causa do que está aqui em Marcos 2:26, Jesus sabia exatamente. Então, traduzido corretamente, abrir parênteses, tornando Abiatar sumo, fecha,
É uma parte, não é a essência da história. Mas por que Jesus coloca o à parte? Exatamente para não esconder o resultado do pecado de Davi. O pecado de Davi causou a morte antecipada de 85 sacerdotes. E Abiatar, com isso, ficou sendo o sumo sacerdote. Os fariseus entenderam perfeitamente. Só algum erudito em nossos dias que não consegue entender. Agora vamos para um caso curioso, porque é um caso linguístico. É um caso que vem da natureza das línguas, as fonologias das línguas. É que em Mateus 2 e 23, vamos lá. Aqui estou defendendo o texto e a integridade do texto, e portanto a autoridade objetiva do texto. E aqui tem um problema aparente, que não é um problema de fato, mas que o pessoal joga no rosto da gente. Está aí um erro. Vamos ver. Mateus 2, 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, plural, atenção, plural, profetas, ele será chamado Nazoriano. É o texto. Só que aqui diz Nazareno. E em qualquer Bíblia que você pegar, você tem Nazareno. Você não vai achar Nazoriano, a não ser na minha tradução. E no texto grego. Agora, a dificuldade é que o nome do lugar em hebraico vem com tzade, é Nazaré. A dificuldade é que você indo para o grego não tem uma letra que corresponde a tsa, não tem. Tem psa e tem ksa, mas não tem tsa. Tem o equivalente sonoro, za. Então o que fizeram? Então você vê o texto grego, você vê Nazaré com zeta. Por quê? Porque não existe em grego tsa, o equivalente de tsa não existe. Então fizeram o quê? Pegaram o som mais próximo, quer dizer, o mesmo ponto de articulação, só que sonoro em vez de surdo, z. Enquanto você ficar só no grego, mas agora nós vamos querer traduzir para o português, a partir do grego. Estamos traduzindo o Novo Testamento está em grego. E o português tem z? Não tem. Então, nós trazendo para o português, o pessoal faz o que com z? Em vez de z, quer dizer, em vez de za, coloca za. Então, nós temos na nossa Bíblia Nazareno, Nazaré. Em inglês, idem. Em inglês também não tem uma letra que significa za, não tem? Fizeram a mesmíssima coisa em inglês, quer dizer, do grego na za, em inglês é nasa, quer dizer, z. Até aí na Santa Paz, até o momento que você procura conciliar o dito aqui escrito por Mateus com o Antigo Testamento. Diz aqui, como fora dito pelos profetas, plural, mais que um, ele será chamado Nazareno. Só que você pega a letra Z, você volta para o hebraico, tem a letra Z. Além de tzade, tem também z, zayin. Aí então, pessoal, voltando do inglês ou do português para o hebraico, procura então nas profecias qualquer coisa com a letra zayin. Não encontra. Aí está um erro.
Mateus diz que nos profetas não existe. A dificuldade é que se você coloca o tzade, que é o nome mesmo, até hoje você pode ir a Israel, você chega no lugar, naquele lugar, lá tem o nome, a placa que diz o nome do lugar em duas línguas, está aí em hebraico e em inglês. Em inglês é Nazareth, mas em hebraico é Nazaré, é com tzade, Nazaré. Agora, a raiz, no texto hebraico, nós temos consoantes, no texto original. Então, tem a raiz netzer, que é de onde vem o rebento, o renovo. E em Isaías, quer dizer, capítulo 11, verso 1, parece que tem o tal do netzer, quer dizer, exatamente de Davi. Então, o Messias é o rebento, o ramo de Davi. E tem um vocábulo assim, sinônimo em hebraico, que é o tzemach, que encontra em Isaías, Jeremias, Zacarias, e portanto tem 3 profetas e portanto, plural, o Messias é chamado de rebento, ou ramo, coisa qualquer de Davi. Então Mateus está tranquilamente certo, dizendo, nos profetas será chamado, só que, na verdade, nazoreano, não nazareno ou nazareno. Existe o vocábulo nazareno, mas muito mais, inclusive na própria palavra do próprio soberano Jesus, ele sempre se dizia nazoreano. Quando Jesus volta do céu para pescar Saulo de Tarso, ele pergunta, quem é, Senhor? Disse, eu sou Jesus, o nazoreano, a quem tu persegues. Não é nazareno, é nazoreano. Por quê? É um homem renovo. O lugar é a Vila Renovo, Nazaré, e um nazoreano é um homem renovo. Quer dizer, o nazoreano. Um fariseu que nem Saulo de Tarso iria saber imediatamente. O nazoreano é exatamente Isaías 11, verso 1. O rebento de Davi é o Messias. Saulo sabia quem era. Jesus se apresentou como o Messias, o nazoreano. Então, a questão aqui é fonológica. Mas é uma armadilha, que se você não prestar bem, você cai nela. Então, se alguém levantar essa questão, saiba que não procede, não há problema nenhum, sim. O senhor fez referência que no grego claramente temos 2 palavras, né? Natsarários Tem nazareno em algumas poucas lugares e tem nazoriano em muito mais. Imagino que o nazareno faz referência ao gentile de Nazaré, certo? Meramente você é daquele lugar. Como um baiano. Isso. A minha pergunta é se no hebraico há essa diferença também entre alguém da... talvez não tem no Antigo Testamento porque... Eu não posso responder porque eu não tenho referência disso. Quer dizer, netzer só em Isaías, capítulo 11, verso 1. A cidade não existia, né? A cidade foi criada depois. Eu não estava lá, você sabe, mas as evidências que chegam a nós é que a cidade foi criada mais ou menos 100 anos antes de Jesus. E foi criada por uma família nazoriana, quer dizer, o nome deles tinha a ver com o rebento. Eles achavam que o Messias viria deles, quer dizer, os demais, tipo o Natanael, alguma coisa boa pode vir. Os outros, mas tinha razão. Mas o problema do gentílico não se coloca no Antigo Testamento. Não. Sempre me incomodou o fato de Jesus se identificar de forma tão cabal por um gentílico, né? Não. Mas não tem nada a ver. Não procede. Exatamente. Problema de tradução mal feita. Mas essa armadilha... Agora, prosseguindo, quem comprou o que e de quem? Quem me ouviu a primeira vez que
fizemos isto aqui, fazendo quase um ano, quando apresentei este caso, ele disse que eu não tinha a solução ainda naquele tempo. Agora eu tenho. Quer dizer, de lá para cá Deus me deu a solução, assim imagino. A questão é exatamente que em Atos 7, temos a defesa 7 e temos a defesa de Estevão. E nos versos 15 e 16 nós lemos assim. Só que estou no capítulo 2, e aí não vai dar, tem que ser capítulo 7. 7 e 15. Estevão está lembrando a história de Israel. Aí ele diz, Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram transferidos para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, de Siquém. Bom, acho que vocês não precisamos assim vasculhar o texto, vocês vão se lembrar claramente que Abraão comprou a cova de Macpela e enfim, etc., mas foi lá embaixo, em Hebrom, não lá em cima, em Siquém. Lá em cima, Jacó, sim, comprou coisa em Siquém. E o próprio Jacó, assim como Abraão e Isaac e suas mulheres e coisa, Jacó fez questão de que ele fez José no Egito jurar que iria sepultá-lo no mesmo lugar com seus antepassados Abraão e Isaac. Em Macpela, Hebrom, não. Como é que fica esse negócio? Vamos voltar ao texto. Jacó desceu, ele e nossos pais. E esses nossos pais foi quem? Os filhos de Jacó. Foram transferidos, plural. Quem é que foi transferido? Os nossos pais, quer dizer, os filhos de Jacó que foram levados para Siquém. O próprio Jacó não. O texto é muito claro. Ele foi sepultado cabalmente e foi em Macpela, quer dizer, em Hebrom. Como ele fez José jurar, e fez José, cumpriu. Só que nós temos registro de que Jacó compra coisa em Siquém, Abrão compra coisa em Hebrom, mas não temos registro de Abrão comprar coisa lá. Como fica? Vamos ao texto. Gênesis capítulo 12, versos 6 e 7. Chegaram à terra de Canaã, 7, mas eu estou no verso 5 ainda. 12, começando com o verso 6, não? Sim, começando com o verso 6, capítulo 12 de Gênesis. Passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém. Siquém, Abraão andou em Siquém. Até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Apareceu Jeová a Abraão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar a Jeová que lhe aparecera. Agora, se Abraão está em Siquém, e Siquém tem dono, tem o lugarejo com esse nome logo ali, Abraão não iria levantar um altar num terreno
de propriedade alheia. Ele iria fatalmente comprar o pedaço para poder levantar seu altar, senão iria dar briga com o dono do pedaço. Então podemos deduzir que fatalmente Abraão comprou algum pedaço de chão ali, se ele foi depois levantar um altar ali, porque Siquém era um lugar conhecido, tinha seus donos, enfim. Aí ele vai embora, mas se ele ficou algum tempo em Siquém, o que parece ser, se ele levanta um altar, isso não é trabalho de um dia e coisa e tal. Você se lembra quantos homens ele mandou para resgatar Ló quando 5 reis saquearam Sodoma e coisa e tal? Você se lembra quanto foi? Era um horror de gente. Quer dizer, no acampamento de Abraão, era centenas de pessoas. E se alguém do grupo de Abraão morre ali em Siquém, Abraão vai fazer o quê? Vai deixar o cadáver lá para os urubus comer? Não, ele vai sepultar quem morreu. Vai sepultar aonde? No pedaço de chão. Mas esse pedaço de chão tem dono. Então ele vai comprar um pedaço para sepultar seu morto. Não está no texto isso, mas é uma dedução que eu faço, é perfeitamente possível. Quer dizer, o texto declara que Abraão parou em Siquém. Pronto, parou em Siquém. Levantou um altar. Deduz daí que ele comprou um pedaço de chão. E se morreu também alguém ali, que era muita gente, se eram mais de 300 homens, então calcula mulheres e crianças. Quer dizer, era muita gente. Era muita gente. E o pessoal morre, né? Então, muito possivelmente, Abraão comprou de fato alguma coisa lá de bem, só que não está dito, não está declarado com tantas palavras que comprou. Mas é deduzível. Agora, tem outra coisa. Gênesis 34. Isto aqui não é uma coisa normalmente comentada. Pode até pegar alguém de surpresa. Gênesis 34. A partir do verso 27. Pegando o contexto prévio, você se lembra que aconteceu com Dina e tal, etc. E aí o pessoal quis assim sanar a situação, só que maliciosamente o pessoal disse, mas vocês têm que se circuncidar. Só que se um homem é circuncidado, no terceiro dia ele não pode mexer muito. Não vou entrar em detalhes, mas maliciosamente. Isso foi pura malícia. Agora vamos ver o que aconteceu. 25, terceiro dia, Simeão e Levi vão lá e vão matando. Mataram também o próprio pai, o rei Amor e seu filho Siquém, e tomaram Diná e levaram. Agora atenção, 27. Vieram os filhos de Jacó, e os outros também, aos mortos, e saquearam a cidade. 28. As suas ovelhas e as suas vacas, e os seus jumentos, e o que havia na cidade e no campo tomaram, e todos os seus bens, e todos os seus meninos, e as suas mulheres levaram presos e saquearam. Me diga aí, o que fizeram com as mulheres? Claro. Você já imaginou onde os 12 filhos de Jacó iriam achar mulher? Não era. Quer dizer, onde você vai achar mulher para 12 homens? Quer dizer, eles não são dali, quer dizer. As mulheres de Siquém. E a riqueza dos filhos de Jacó, eles ganharam saqueando Siquém.
É, portanto, total e perfeitamente normal que esses filhos de Jacó foram sepultados em Siquém, que é ali que ganharam suas mulheres, ali que ganharam sua riqueza. Totalmente lógico que fossem sepultados ali. É o que declara Estevão, que os nossos pais, no caso, os filhos de Jacó, foram enterrados em Siquém, lugar que Abraão tinha comprado. Fatalmente o Jacó ampliou o pedaço. O texto diz que Jacó sim comprou coisa também em Siquém. Lá tinha espaço tranquilo para você sepultar o pessoal mormente, porque haviam saqueado a cidade. Então, eu entendo que simplesmente não há problema maior. Podemos subentender, pelo que está no texto, que o que aconteceu de fato é que Jacó foi sepultado em Macpela, como ele mesmo pediu, mas os outros foram levados a Siquém, como Estevão declara. Vamos agora à multiplicação dos pães a primeira vez. E a questão é exatamente onde é que aconteceu aquilo. Agora eu vou querer o mar, não? Mateus 14:13 e Marcos 6:32 dizem meramente que foi um lugar ermo, sem dizer aonde exatamente. Agora, em Lucas 9:10, diz que foi um lugar ermo, pertencente a uma cidade chamada Betsaida. Lamentavelmente, o texto eclético, seguindo 0,5% dos manuscritos, e esses de qualidade objetivamente inferior, em vez de um lugar ermo pertencente à cidade de Betsaida, diz que para uma cidade chamada Betsaida. Então, o texto eclético coloca a multiplicação dos pães dentro da cidade de Betsaida, que era uma estupidez na cara, porque o próprio Lucas, mais tarde, diz que é um lugar ermo. Então, o centro da cidade não é um lugar ermo, por favor. É um malefício a mais que esse texto eclético nos faz. A dificuldade agora é oferecida por João. João 6:23 nos informa que o lugar foi perto da cidade de Tiberíades. Ora, Tiberíades fica no lado oeste do mar, ao passo que Betsaida fica no topo, mas do lado leste. A cidade de Tiberíades moderna se encontra ali em cima da antiga Magdala. Você vê que aí tem uma cidade de algum tamanho. E você vê um mapa hoje, vai dizer que aquilo é Tiberíades. Mas eu entendo que há 2000 anos aquele lugar era Magdala, de onde vem a Madalena, e que o lugar de Tiberíades era mais cá embaixo. Agora, isso aí é mais ou menos a verdade, quer dizer, de lado a lado são 12 quilômetros, de cima para baixo são 21. O que sucede, portanto, que daqui até aqui, que é a travessia que eles vão fazer, vai dar no mínimo 12 quilômetros, se não um pouco mais. Está vendo? Agora, por favor, Betsaida é uma coisa e Tiberíades é outra coisa. Como é que vai ficar esse negócio? Voltar ao texto. O texto, segundo 99,5% dos manuscritos, diz em Lucas 9:10, um lugar ermo pertencente a uma cidade chamada Betsaida. O que eu entendo é que, de alguma forma, o dono do lugar onde se fez assim a multiplicação, morava em Betsaida. Mas se o dono mora lá,
pouco, às vezes ele vem aqui, então seria um lugar assim, abandonado, quer dizer, ninguém. Como o dono não é de Tiberíades, nem ali por perto, então seria um pedaço mais ou menos intocado. Um ótimo lugar para você fazer um piquenique. Eu entendo que Jesus tinha autorização do dono de fugir para lá quando ele precisava ficar a sós, e um pedaço assim, isolado. Ótimo. Só que desta vez não deu. Marcos deixa claro que quando Jesus saiu de Capernaum, no barco com os discípulos, o povo foi correndo pela orla, que ele atravessou por ali. Quer dizer, o pessoal viu a direção que ele estava tomando, quer dizer, o barco vinha para cá. Então o pessoal vai correndo, tipo maratona. Então os mais rápidos chegam primeiro, vêm os outros depois. E como ficam espalhados, sim, os retardatários podiam ver sempre para onde ia a ação. Então quando eles chegam aqui, os mais rápidos já estão aqui, aguardando. Agora vamos ver. Todo mundo diz, quer dizer, todos os evangelhos dizem que o lugar foi ermo. Então, no meio da cidade de Betsaida não podia ser, por favor. Agora, aliás, todos os manuscritos quase dizem Capernaum, não é Cafarnaum, não, é Capernaum, mas não vem, isso não altera nada. Depois da multiplicação dos pães, Mateus 14, 22 diz que foram de barco para o outro lado. E no verso 24 diz que estavam no meio do mar, quando Jesus chega andando por cima da água. Já Marcos 6 e 45 diz que foram de barco para o outro lado, a Betsaida. Marcos diz explicitamente que foram a Betsaida. Já em João 6 e verso 1, foi para o outro lado do mar da Galileia. Agora, o outro lado do mar teria várias direções, não há... João 6 e 17 ainda diz que saíram em direção a Capernaum. Mas você sai daqui em direção a Capernaum e em direção a Betsaida, aqui no começo é a mesma coisa. Quer dizer, você daqui... no começo é praticamente o mesmo rumo, não se saberia até mais tarde que mudou. Então, João não está dizendo, não está contradizendo Marcos. Ele diz em direção a, não está dizendo que foi a. Marcos sim diz que foi a Betsaida. Jesus sabia muito bem o que ia acontecer. Jesus mandou os discípulos assim de barco. Quando ele chega, eles estão no meio. O vento era contrário, eles tinham remado durante meramente 9 horas. Saíram mais ou menos 6 da tarde. Na quarta vigia, isso é 3 horas da madrugada, pessoal. Então, os coitados tinham remado 9 horas, estavam no meio. Agora você no meio aí, quer dizer, isso seriam 15 quilômetros mais ou menos. E o Mateus diz que estava no meio do mar. Exatamente ali está no meio do mar. Quer dizer, no meio para cá e no meio para lá. Só tocaram em Betsaida. O texto diz que logo em seguida foram então e desembarcaram em Genesaret. E o pessoal estava aguardando. Agora, o que foram fazer em Betsaida? Eu digo que foram fazer em Betsaida foi dar satisfação ao dono do pedaço. Porque se o dono do pedaço tinha autorizado Jesus assim utilizar o lugar ermo perto de Tiberíades para piquenique, para fugir, mas ninguém pensou numa multidão de 15 mil pessoas, se eram 5 mil homens. Aí você acrescenta mulher e criança, vai dar o quê?
sabe-se lá, de 10 a 15. Você já pensou quanta bagunça faz uma multidão de 10 para 15 mil pessoas? Haja moita, hein? Haja moita. Não, sinceramente, pense bem um pouquinho nesse negócio. Ninguém tinha pensado numa coisa dessa. Então, Jesus se sentiu, obviamente, na obrigação de dar uma satisfação ao dono. Ele autorizou, mas não foi para isso. Então, eu entendo que foram exatamente para lá, só para dar satisfação, aí, em seguida, foram a generar. Agora, tem aqui um milagre que você não vai achar, assim, na lista de milagres, porque você tem que atentar para o texto para entender. Diz aqui, Mateus diz que está no meio do mar, Marcos também. João 6:19 é mais preciso, diz que tinha navegado talvez 6 quilômetros. Então, atenção para João 6:21. Então, eles de boa mente o receberam no barco, Jesus chega andando por cima da água. Imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. Quer dizer, Jesus transportou o barco imediatamente, 6 quilômetros. Fatal. Então, no meio. Imediatamente chega aqui, é porque Jesus transportou o barco miraculosamente 6 quilômetros. Esse milagre não está na lista, porque você tem que atentar cuidadosamente para todos os textos para chegar a essa conclusão. Então, não há nenhuma contradição no texto. O lugar onde houve esse milagre foi perto de Tiberíades, ali em algum lugar, mas o lugar era pertencente a Betsaida, que o dono morava em Betsaida. Assim entendo. Contradição, portanto, assim, erro, não tem. Agora, infelizmente, o texto eclético, seguindo aquele miserável punhado, coloca o milagre dentro de Betsaida. Não, aí não dá, aí não dá. Prosseguindo. A legião de demônios. Onde foi mesmo? Aqui é preciso descer a detalhes, então vocês me desculpem, mas você vê aqui que nós temos o grego, mas eu coloquei assim uma transliteração em português. Então, Gergesenon, que em português seria Gergesenos, 98% dos manuscritos dizem que Mateus, o lugar é dos Gergesenos. 2% dos manuscritos dizem que foi Gadarenos. Aí você tem quase todas as versões, só a fiel é que está com os Gergesenos. Nota de rodapé da NVI. Alguns manuscritos trazem Gergesenos. Outros dizem Gerasenos. Você sabe quantos manuscritos dizem Gerasenos? Nenhum. Mas está na versão latina. E eles deduzem se está na versão latina porque deveria um dia ter existido algum manuscrito grego de onde tirar. Só que esse manuscrito grego não existe hoje. Mas o que me incomoda aqui é o tal dos alguns. Você utilizar alguns dizendo respeito a 1.650 manuscritos contra 30. Não dá muito bem isso aí. Mas vamos embora. Marcos. 95% dos manuscritos dizem Gadarenos. 4% dizem Gergesenos. E 3 ou 4 manuscritos estão somente, e exatamente aqueles péssimos, dizem Gerasenos. Uma invenção, um lugar fictício. Mas as nossas versões modernas
se sentem na obrigação de seguir esse punhado 0,3% e colocam Gerasenos. Colocam Gerasenos assim em português, mas em grego seria Geraseno. Aí outra vez esse tal de alguns, misericórdia. Lucas, 97% Gadarenos, 2% Gergesenos, e outra vez esse punhado miserável com Gerasenos. É isso aí que as nossas versões modernas seguem. Outra vez essa nota de rodapé com alguns. Aí é duas vezes, tanto no verso 26 como no verso 37. Só que aqui a percentagem muda um pouquinho, pouca coisa. Então, Gadareno 96, Gergeseno 3,5, mas ainda Geraseno, ou Geraseno 0,3. Questão seguinte. Gadara era a cidade capital da província romana de Perara. E a cidade de Gadara, ou Gadara, Gadara, ficava a 10 quilômetros mais ou menos da orla. Então, Marcos escrevendo para Romano, é totalmente normal que um Marcos escrevendo para Romano iria colocar vocábulos que o romano iria entender. Os romanos iriam saber que haveria uma província de Perara, cuja capital era Gadara, e então é isso que Marcos coloca. É verdade, que o lugar pertencia à cidade de Gadara. Lucas escrevendo para grego, idem. O lugar é Gadara, os gadarenos. Mateus, escrevendo para judeu, pessoas que moravam ali e conheciam muito bem aquele pedaço de chão, Mateus coloca Gergesenos. Por quê? Fatalmente havia um lugarejo ali por perto dos porcos, cujo nome era Gergesa. Mas é um lugarejo e um romano da vida não vai saber nada disso, foi só mesmo alguém que morava ali. Então, alguém escrevendo para judeu que conhece o pedaço, coloca Gergesa. Pense bem, quando os demônios entram nos porcos e os porcos assim se mandam, quer dizer, não preferiam morrer do que ficar com o demônio, o ser humano tem mais juízo que, aliás, animal tem mais juízo do que ser humano por vezes. Você já ouviu falar de água que passarinho não bebe? Já ouviu falar? Você sabe o que é isso? Quer dizer que o pássaro tem mais juízo que o homem. Não. O pássaro não bebe. Desculpe aí. Porcos. 2.000, quase. Era a economia do lugar. Os porqueiros então se mandam. Foram até onde? Os porqueiros correram 10 quilômetros até a cidade de Gadara, correram? Quanto tempo levaria os porqueiros correr 10 quilômetros? Para nem se comentar o povo voltar, não dá. Óbvio é que os porqueiros não foram parar em Gadara a 10 quilômetros. Porque foram aonde os porqueiros? Foram ao lugarejo logo ali perto de Gergesa. Não, provavelmente não era nem sequer 1 quilômetro, logo ali. Aí, então, tranquilamente, os porqueiros correm lá, vão espalhando, pessoal, aí o pessoal vem, dá tranquilamente. Então, não há absolutamente nenhuma contradição aqui. É preciso entender que havia a cidade de Gadara, como certamente, embora hoje não existe mais esse lugar de Gergesa e nós não podemos saber exatamente onde ficava. Mas que fatalmente existiu no momento, não existiu. Olha, durante 2.000 anos as coisas não mudam, não? Muita coisa muda durante 2.000 anos. Então, só porque um lugarejo que existia há 2.000 não está lá mais hoje, paciência. Então, não há por que ninguém, assim, perder a fé por causa desse relato, é tranquilo. Tem um detalhe a mais, no entanto, que somos obrigados a comentar.
é que o nobre do Mateus, contador, para ele os números eram sagrados. Ele não queria coisa aproximada, não. Então, ao passo que os outros se contentam em falar do homem que se destacou, queria depois ficar com Jesus e etc e tal, falam só de um demonizado, Mateus faz questão de frisar que na verdade haviam dois. Mas nem Marcos e nem Lucas utilizam o número 1. Nenhum deles utiliza o número 1. Não está. Diz meramente havia demonizado. Como comentam só um, então deduzimos nós um, mas que no texto não tem o vocábulo 1. O número. Como já expliquei, assim, o que equivale ao nosso artigo indefinido é meramente a ausência de artigo no grego. Então, havia de fato dois. Entendo assim, quer dizer, o que tinha de fato eram dois demônios, mas um deles era o chefe. Fatalmente, o demônio-chefe legião estava no homem mais importante. E esse que se destacou, que é comentado por Lucas e Marcos. Depois, esse Mateus vai nos ajudar em outra vez na entrada triunfal, ao passo que os outros têm o jumentinho, o nobre do Mateus nos diz que eram, na verdade, dois animais. Nós vamos chegar lá ainda. Então, não há problema maior. É só pensar, lembrar que Mateus estava escrevendo para judeu, pessoas que conheciam o pedaço. Aí, então, ele entra em mais detalhe que não interessava aos outros. Agora, o caso que eu vou comentar agora não é um problema exatamente dentro da Bíblia, só que é um problema que nos é arrumado por todos os mapas nas Bíblias e fora das Bíblias, quanto à localização do Monte Sinai. Vamos imediatamente ao texto, é Gálatas 4:25. Paulo escrevendo, ora, este Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, aí vai. Um monte da Arábia. Agora, na verdade, naquele tempo, nós podemos encontrar relatos históricos que dão assim um sentido variado ao vocábulo Arábia. Você pode achar um, inclusive, que diz que a Arábia ia até o Nilo, incluindo, portanto, aquilo que hoje é a península que leva o nome de Sinai, que não é. Mas o que é indiscutível é que o lugar Midian sempre ficou do lado leste do Golfo de Acaba, quer dizer, parece que tem duas orelhas de coelho, né? Quer dizer, esses dois golfos assim em cima do Mar Vermelho. A orelha maior é o Golfo de Suez, que é mais perto do Egito, e o outro menor Acaba, que separa a península da Arábia Saudita de hoje. Acho que mapa aí nós não temos. Pedimos perdão. Mas você pode ver, você abrir sua Bíblia, você pode achar mapa ali. Tem as duas orelhas, né? Tem a península aqui, só que essa orelha, o golfo aqui é maior, de Suez. Exatamente aqui, na ponta, aqui é o Eilat de hoje, que era antigamente Ezion-Geber. Mas Midian sempre foi do lado leste do Golfo de Acaba, nunca para cá. Então, a gente voltando ao relato em Êxodo, Moisés, quando ele foge de Faraó, Êxodo 2:15,
Foi a Midian. E lá parou e tal, o sacerdote, aí ele casa com a filha do sacerdote e fica lá durante 40 anos, assim, pastando o gado do sogro e etc. Agora, um belo dia, Jeová aparece a Moisés. Foi exatamente em Horebe, o monte de Deus, Êxodo capítulo 3 e verso 1. Aí se deu a sarça ardente e aquela coisa toda. Aí Deus dá a incumbência a Moisés de ir e sacar o povo lá do Egito e etc e tal. E dizendo Deus, nós estamos em Horebe, em Midian. Falando Deus no verso 12, ainda capítulo 3 de Êxodo. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Qual é o monte? O Monte Horebe. Onde está esse Monte Horebe? Em Midian. Esse monte sempre se situou em Midian. Então, prosseguindo, vai a comissão. Deus especifica um caminho de 3 dias para o deserto, verso 18. Aí, segundo o Êxodo 4, 27, Arão foi encontrar com Moisés, foi exatamente no monte de Deus, que é Horebe, em Midian. Aí foram juntos ao Egito. Agora, quando o povo sai, Deus conduziu uma marcha forçada. Observar, por favor, Êxodo 13 e verso 21. Por que tinha o pilar de fogo de noite e de nuvem de dia? Por que fogo de noite? Para que caminhassem de dia e de noite. Êxodo 13 e verso 21. Precisava do fogo de noite para alumiar o caminho. Eles haviam de caminhar noite e dia, quer dizer, uma marcha forçada, absolutamente. Agora, com 3 dias de marcha forçada, sim, poderiam parar um pouco aqui e ali, mas assim, anda. Estariam perto de Ezion-Geber, hoje Eilat. Quer dizer, exatamente na ponta do Golfo de Acaba. Seguindo mais um pouco, já estariam dentro de Midian. Até ali, eles seguiram por um caminho estabelecido, que era a rota normal que todo mundo usava. Então, enquanto até ali, eles não estavam caminhando assim por um deserto bruto. Estavam seguindo um caminho conhecido, aberto, uma rota conhecida. Então, era perfeitamente possível uma marcha forçada, porque vocês estão andando num caminho. Não estavam assim, desviando de pedras de cacto e coisa e tal, num deserto. Não. Estavam correndo em si, num caminho estabelecido. Chegaram tranquilamente a Ezion-Geber, quer dizer, o Eilat hoje. Aí Deus faz uma coisa curiosa. Aí Deus manda que voltassem e acampassem à beira-mar, de frente de Baal-Zephon. Êxodo 14, verso... Agora, vem cá, o texto é claro. Voltar atrás. Retrocederam e aí sim adentraram o deserto, que é aquela península que leva hoje o nome de Sinai, de fronte de Baal-Zephon. Esse Baal-Zephon deve ser exatamente o que está do outro lado da praia, grande praia chamada Nueiba, que é do outro lado. Em todo aquele golfo, talvez em todo o mar, só tem uma praia de tamanho que podia comportar aquela multidão de gente que saiu do Egito. Exatamente a praia que hoje leva o nome de Nueiba. Por que Faraó disse que o pessoal se perdeu? Exatamente porque você tem que saber que Faraó tinha
observadores montados nos melhores cavalos do Egito, seguindo, observando tudo. E tudo que esse pessoal fazia, então voltava alguém montado assim para dar notícia. Quando então o povo que já tinha chegado em Eilat volta e se mete no deserto, então o sujeito lá volta correndo agora. O que o povo a pé e tocando gado faz em 3 dias, alguém montado num cavalo do bom, ele chega lá, então, parou. Rapaz, não se abandonaram, se meteram. Aí então, agora pense um pouco, por favor. Faraó diz que o pessoal se perdeu no deserto, ficou confuso, desorientado. Isso é impossível se a travessia suposta era do Golfo de Suez. Por quê? Há centenas de anos o povo de Israel está em Gozen. Eles teriam explorado e caçado assim a miúde toda aquela área do lado oeste do Golfo de Suez. Eles conheciam aquilo como a palma da mão. Então era literalmente impossível que o povo se perdesse em qualquer lugar do lado oeste do Golfo do Suez. Impossível. Conheciam. Então é uma estupidez o que o pessoal aparentemente joga em cima da Bíblia, colocando o Monte Sinai, onde o pessoal hoje diz que é naquela península. Aquela ideia veio de uma princesa russa por nome de Catarina, lá pelo século V, mais ou menos. Ela recebeu uma visão de que o tal Monte Sinai Horeb estaria naquele lugar. Por isso que o mosteiro que lá está chama-se o Mosteiro de Santa Catarina. Exatamente porque ela que recebeu a revelação de que o lugar era ali. Só que não é. Nunca foi. O problema não está na Bíblia. O problema está na ideia totalmente equivocada, mas que domina todos os mapas e todas as discussões em cima do problema partem da suposta localização do monte na península e não como de fato é em Midian. Tanto é que o governo da Arábia Saudita tem o que eles chamam de El-Laut, o lugar presumível cercado, você não entra. É protegido. Então, volto a dizer, não é um problema dentro do texto. É um problema que foi inventado depois fora do texto. Mas a dificuldade é que todos os mapas dizem isso, tá? E as discussões todas em cima de uma informação errada. Agora, que Deus fez uma coisa, o que ele sabia exatamente o que estava fazendo, porque o Wadi Qatir, que dá acesso àquela praia, é uma ravina fechada. Então pense agora, o povo está agora na praia, vem aí Faraó com seus carros, estão dentro de uma ravina, 600 carros. A coluna sai e se coloca exatamente na saída da ravina. Aí Faraó não pode passar. Mas ele está preso na ravina. Um engarrafamento para você não botar defeito. Porque você pensou já 600 e os cavalos dentro de uma ravina. Foi uma confusão pequena, viu? Porque um homem talvez a pé poderia subir os lados da ravina, mas cavalo não. 600 carros puxados a cavalo, presos numa ravina estreita. É por isso que não podia passar. Elas estavam numa ravina. Aí, até hoje, tem uma ponte de terra logo abaixo da superfície do mar, que vai de lado a lado. E essa ponte tem, assim, acho que talvez 300 metros de largura. Então, quando Deus abriu aquilo, era exatamente um caminho perfeitamente adequado para
permitir a travessia daquela gente toda em um espaço de tempo razoável. Que não era assim, não era um caminho assim de 10 metros de largura, era 200, 300 metros. Então, o que eu entendo, mas a largura do Golfo ali é de 15 quilômetros, mais ou menos. Então você está atravessando, o povo está atravessando a pé, 15 quilômetros é de respeitar. Eu entendo que o que Deus fez, quando uma parte do povo ainda está fazendo a travessia do outro lado, mas ainda perfeitamente visível do lado de cá, aí a coluna sai. Aí Faraó fica liberado, aí ele sai, ele ainda pode enxergar o pessoal do outro lado, quer dizer, ainda estão, dá para nós. Aí ele corre atrás. Ok, aí Deus começa a mexer. Oi? O curioso é que nessa área constitui uma anomalia geológica, porque é um fluxo de falha própria. E só tem essa espécie de istmo ligando. O Golfo ali costuma ser de 200 metros de fundura, se não mais. É muito fundo. Muito fundo. Então, aquela ponte é uma coisa totalmente fora. Pois bem, então, o resto da conversa nós já sabemos como foi. Aí Deus vai tirando assim, roda de carro e deu no que deu. Então lá, né, as evidências. Sim, até hoje tem resto de roda lá embaixo, tem, até hoje. Agora, o próprio texto diz o que estava na cabeça de Deus. Deus disse a Moisés: nunca mais você vai ver Faraó e seu exército. O que Deus fez ali? Ele destruindo o exército de Faraó, ele estava garantindo um prazo de tempo para a nova nação de Israel, que estava se instalando pela primeira vez, ter um tempinho para se formar, se estabelecer, se organizar, antes de ter uma invasão assim de uma coisa do tamanho do Egito. Então Deus destrói assim o exército egípcio, para que não seja uma ameaça, um problema para a nova nação que ele, entendo assim. Aliás, o próprio Deus disse a Moisés: você nunca mais vai ver esse pessoal. Você já andou lá, né? Eu não. Bom, então, torno a dizer, o problema não está no texto. O problema está na ficção que se criou, mas que o pessoal joga em cima do texto. Aí que está a nossa bronca, a minha pelo menos. Tá. Agora, o último anexo que eu tenho aqui e não é um problema, a dificuldade é que parece ser uma contradição interna no texto. E é por isso que eu estou tomando o tempo de vocês e o meu também para tratar do assunto. Na segunda carta a Tessalonicenses, no capítulo 2, nós temos assim uma contradição interna aparentemente. Agora, essa contradição aparente interna tem dado margem àquela discussão infinda que tem a respeito de exatamente quando é que vai acontecer o arrebatamento. Então, trava-se uma discussão de surdos, porque o próprio texto é que oferece a base para a discussão. Se não, vejam. Começo em Mateus 24 e 44, mas segura o dedo em Tessalonicenses. Mateus 24 e verso 44. Jesus falando: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. A questão aqui, a razão pela qual eu estou lendo é exatamente o fator surpresa, porque o próprio Jesus diz que o Filho do Homem há de vir numa hora em que
Ninguém está pensando, ninguém está esperando. Então, o fator surpresa. Então, vamos levar esse fator surpresa para Tessalonicenses, a segunda carta. Em Mateus 24, antes no verso 15, fala da abominação, da desolação que Daniel citou, etc. E comparando tudo o que se diz, no momento que o anticristo tomar seu lugar no Santo Santo, se apresentar como Deus, daí são 1.290 dias até o retorno de Cristo à Terra. Então, fator surpresa só se for antes da abominação. À primeira vista, só que calma aí, tem mais da história. Agora vamos ler aqui. Começando no capítulo 2 e verso 2 da segunda Tessalonicenses. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Agora, aqui nós temos realmente um problema de variação textual. 15% dos manuscritos gregos, agora não é mais 0,5%, agora é 15%, que é de algum tamanho, em vez de de Cristo de dia do Senhor. E aí vai quase todas as versões modernas. Agora, os 85%, inclusive a melhor linha, tem dia de Cristo, como está aqui, por sinal, na Fiel. Agora, obviamente, isso aqui está falando do arrebatamento, porque estão perturbados. Eles estão perturbados porque ainda estão aqui. Quer dizer, se já aconteceu o arrebatamento e eles ficaram para trás, eu também estaria perturbado, tá bem? Eu estou aqui e já aconteceu, eu estou ligeiramente mal satisfeito, sabe? Então, o meu professor de grego, quando eu estava cursando a faculdade de mestrado lá em Dallas, ele, assim, honestamente, ele declara que ele preferiu a leitura dos 15%, porque combinava com a sua visão escatológica. Então, como o texto crítico, chamado eclético, combinava com o que ele queria que combinasse, então, tá bom. Eu gostaria de supor que não seria a melhor forma de nós resolver o texto, quer dizer, só porque eu gosto, há de haver evidências, por favor. Mas desculpe aí, vamos voltar. A dificuldade é que o dia de Cristo, normalmente, é associado ao arrebatamento e à bênção para os santos, ao passo que o dia do Senhor é geralmente associado com juízo pesado sobre o mundo e sobre Israel não arrependido. E inclui, inclusive, o derramar de ira, logo antes e depois da segunda vinda, e esse derramar de ira nós chamamos da grande tribulação, geralmente. Agora, eu diria que, ao passo que versos 1, 6 e 7 diriam respeito ao arrebatamento, os versos 3, 4, 8 a 10 dizem respeito à tribulação e à segunda vinda. Vamos ler. 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aqui tem não será assim em letra itálica, é porque essas palavras não estão no texto grego. O texto grego tem uma elisão aqui, ele elide uma frase verbal, isso é muito comum, só que aqui é incômodo. Que tem que se colocar alguma coisa em português, senão não funciona, não tem sentido. Então vou ler como está aqui, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Agora aqui, se o que está lá, se é o dia de Cristo, isso inclui o arrebatamento, diz aqui, não pode, antes
que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então isso seria o anticristo adentrando a abominação. Então diz aqui que supostamente o arrebatamento não pode acontecer antes. Porque aí o caso se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus e tal, e que se assenta como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora, embora, vamos lendo em seguida aqui, não nos lembrar que ele ensinou aquilo tudo. Verso 6, agora vós sabeis o que o detém. Detém a quem? O dito cujo, o homem do pecado, e a sua manifestação, o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. No texto grego, eu diria que aquilo é a voz média e, portanto, reflexivo, então que ele se retire do meio. Então será revelado o iníquo. Vem cá. Eu entendo, sem poder fechar realmente a questão, mas que o único que teria competência e condição de reter o anticristo é o Espírito Santo. Então diria aqui que quando o que está retendo se retirar do meio, aí que será revelado o iníquo. Então temos aqui exatamente a discussão de surdos, que o texto aqui diz que, digamos, o arrebatamento tem que acontecer primeiro. E antes diz que só depois. A sugestão que eu dou, preservando também a questão de o fator surpresa, é que as duas coisas acontecem simultaneamente, para todo efeito prático. E da maneira que Deus encara as coisas é um só pacote. Eu creio que o arrebatamento da igreja é o gatilho. É o deixa de Deus, aí é que o homem do mal se manifesta. Então, é uma coisa imediatamente, quer dizer, do jeito que Deus encara a coisa, tanto faz como tanto fez. É uma coisa, quer dizer, os dois acontecem ao mesmo tempo. Eu fui criado assim fortemente pré-tribulacionista, mas eu já migrei para uma posição meso-tribulacionista. A única razão pela qual estou trazendo o assunto aqui é exatamente porque aparentemente tem uma discrepância, quer dizer, aparentemente tem um texto que diz que é antes e tem outro texto que diz que é depois, e das duas uma. Então, a solução que eu dou, sem poder, obviamente, fechar a questão, é que vão acontecer de forma praticamente simultânea. Uma imediatamente após a outra, e na cabeça de Deus, que Ele me desculpe a expressão, tanto faz como tanto, quer dizer, é um pacote. Não estou aqui para fechar essa questão absolutamente, e meramente coloco com um subsídio para ver se achamos uma solução para essa eterna briga entre um lado e outro lado. Eu creio que tem uma solução. Podemos, assim, fugir da briga sem fazer dano ao texto. Ponto. Até aí acabou o que está no tal. Oi? Quando o senhor falou que 85% dos manuscritos aqui no percentual do segundo parágrafo, isso significa que nesses 15%, então, vai um número da corrente do texto majoritário? Sim, porque normalmente a massa bizantina representa 95%. Então, se você tem 15%, porque o 15% roubou 10% da massa bizantina. Fatal. O que já expliquei, ninguém até hoje analisou adequadamente esses manuscritos para realmente, de forma empírica, científica, separar em
linhas de transmissão em famílias, em grupos. Isso é um serviço por fazer. Como resultado, eu não posso responder sua pergunta para dizer que composição tem esses 15%. Quer dizer, se são os mais fracos, se são os mais vadios, não sei. Ninguém ainda fez o trabalho adequado. Mas que fatalmente abocanhou 10%. Nós chegamos agora aos casos dentro do Novo Testamento. Já é 12h40. Já começamos com 10 minutos de atraso, mas também eu já tirei esses 10 minutos de atraso. Eu vou meramente agora dizer o que havemos de fazer, permitindo Deus assim, no nosso próximo encontro. Aí agora que eu vou pegar o B, né? Caso dentro do Novo Testamento, bem aí os cegos em Jericó, contra animais, blá blá blá. Aqui nós havemos de correr um pouco mais rápido, creio. Se bem que sempre aparece uma surpresa. Mas por que eu estou gastando tempo com isso aqui? Eu volto a dizer, a nossa preocupação principal é promover a autoridade objetiva do texto. E como qualquer erro aparente atenta contra essa autoridade, é por isso que estou aqui tomando o tempo de vocês com essas coisas. Por quê? Essas coisas são argumentos que o outro lado sempre usa para jogar em cima da gente, para discordar de nós quando nós afirmamos que a Bíblia é sagrada, que é inerrante, que coisa. Eles podendo aparentemente jogar erro, isso aí para nós é inconveniente, porque como Deus inspirou um erro. Então é por isso que estou tomando tempo. Não é à toa não. Eu quero que você saia daqui em condições de rechaçar esses argumentos. E não meramente citando a minha opinião. Você tem que saber onde é que ele está. Por isso que estamos gastando esse tempo. Obrigado. Até depois.